Você deve acompanhar os problemas ambientais dos jornais do nosso país, as praias do Nordeste repletas de óleo, o plástico que entope o estômago dos animais marinhos, os desastres nas barragens das mineradoras e a água que acaba desaguando no mar. Tudo isso afeta o planeta. Mas vem cá, a vida marinha é importante? Aqueles bichos estranhos têm ligação com a gente? Para falar da qualidade da vida marinha e do futuro do homem, eu recebo aqui nos estúdios o oceanógrafo Hugo Galo, presidente do Instituto Argonauta e diretor do Aquário de Ubatuba. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado pela presença, viajou bastante para estar aqui. Hugo, para a gente começar, vamos explicar para as pessoas o que é o Instituto Argonauta. O Instituto Argonauta é uma ONG que se tornou OCIP, ou seja, uma organização social de interesse público, em 2007, que foi fundada e mantida há muitos anos pelo Aquário de Ubatuba e que hoje ainda recebe apoio do Aquário, mas é maior que o Aquário, se tornou uma entidade presente e importante em todo o litoral norte do país e que trabalha essencialmente com monitoramento, resgate e reabilitação de fauna marinha. Entendi. Ela se mantém com o apoio da prefeitura, apoio estatal? Então, desde o início, o Instituto, como eu expliquei, né, foi mantido pela iniciativa do Aquário, né, nossa, de custear as atividades de reabilitação. Entendi. Porque era muito comum no início das atividades do Aquário, qualquer um que precisasse de ajuda com algum animal marinho, exceto as tartarugas que iam para o projeto Tamar, tudo vinha para nós, né? Entendi. Então, nós criamos essa ONG e a mantivemos por vários anos. A partir de 2007, a gente passou a ter um apoio através de um patrocínio da Petrobras, que depois virou um convênio com a área de meio ambiente da Petrobras, e que finalmente, com o advento da exploração do petróleo, do pré-sal, virou uma condicionante de licenciamento, foi uma exigência do IBAMA para dar licença de exploração para a Petrobras, que ela mantivesse um constante monitoramento de todas as ocorrências de animais marinhos nas praias, desses grupos maiores que a gente chama de tetrápodes, que são as tartarugas, os répteis, né? As aves e os mamíferos. Então, desde Santa Catarina até o norte do Rio de Janeiro. E o IBAMA aconselhou a Petrobras que, ao fazer esse monitoramento, contratasse quem já trabalhava nas regiões. Então, o Instituto Argonauta divide com mais 12 instituições esse monitoramento na região sudeste do país, que vai desde Florianópolis até aqui a fronteira Ubatuba-Paraty. E o litoral norte ficou com o Instituto Argonauta. Entendi. Então, né? A segunda pergunta, inclusive, é sobre o centro de reabilitação. Vocês recebem muitos animais machucados, fazem a reabilitação e a soltura desses animais. Você consegue mapear assim, a maior frequência, se é tartaruga? Tartaruga fica com o projeto Tamar, né? Mas eu digo leão marinho, o que aparece mais lá? O Tamar é uma das instituições que hoje faz parte do projeto de monitoramento de praias tudo também. Interligado, então. Porque na verdade o que acontece é que, como o IBAMA pediu que se desse prioridade às instituições que já trabalhavam, então no litoral norte nós temos o projeto Tamar já há 30 anos trabalhando, né? É lindo, inclusive. E o maior número de ocorrências no litoral norte é de tartarugas, ainda é. Entendi. Nesses 3 anos de monitoramento, 3 anos e meio, a gente já atendeu mais de 7 mil ocorrências. Dessas, pode-se dizer que bem mais do que a metade são de tartarugas, especialmente da tartaruga verde, que é do gênero Chelonia, né? Chelonia midas. Entendi. Essas tartarugas, quando vivas, elas recebem um primeiro atendimento pela equipe do Argonauta e vão para a reabilitação do projeto Tamar. Quando eles têm espaço, quando não tem, elas vão para o centro de reabilitação do Argonauta. Entendi. E os demais animais, pinguins, aves em geral, aves marinhas de todos os tipos, na verdade, e mamíferos que têm tamanho para ir para o centro de reabilitação, são recebidos lá no centro de reabilitação do Argonauta. Essa relação do Instituto com o Aquário de Ubatuba ajuda também a incentivar as pessoas, né? Aproximar as pessoas ao aquário, elas entendem como funciona o mar, a importância da vida marinha, e acaba que quando elas recebem um animal, percebem um animal numa praia, acabam acionando vocês, ajuda um pouco, não ajuda? Na verdade, a gente acredita muito nesse tripé, que é a educação, a conservação e a pesquisa. Então, o aquário, ele trabalha muito na educação, né? Hoje pouco na conservação, porque ele, através do Instituto Argonauta, que daria para dizer até chamar de braço não governamental do aquário,
faz a conservação de fato. O Instituto Argonauta tem um trabalho importante. Hoje é uma equipe maior, inclusive o Instituto tem um orçamento maior que o Aquário. E a pesquisa, que também é trabalhada pelas duas instituições, né? O Aquário hoje mantém convênio com mais de 150 universidades para estágios e a gente também desenvolve material científico. E a ideia é que a nossa máxima, sempre eu tentei fazer com que fosse o que os olhos veem e as mãos tocam, o coração sente. Então a gente tenta sensibilizar as pessoas no circuito de visitação, falando da beleza, da diversidade, de como isso é importante ser preservado, da importância que isso tem para a humanidade, né? Que esses animais, que essa fauna e flora, que o ambiente marinho tem, de uma forma geral, para a própria sobrevivência do homem. Aliás, a vida veio do mar, né? E o mar ainda é extremamente importante para a manutenção da vida no planeta. E como a gente está ameaçando, enquanto ser humano, que chegou, de certa forma, há pouco tempo no planeta, toda essa biodiversidade que levou 4 bilhões de anos aí para evoluir, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o Museu da Vida Marinha, mas antes dá para a gente falar um pouquinho sobre as pesquisas que vocês realizam. A gente sempre vê em matéria, assim, o que vocês recolhem dentro do estômago do animal, enfim, e tudo isso é catalogado e vira número, né? Vocês usam esses números para que finalidades? Avisam o governo? A questão do lixo, né, que hoje está ganhando uma proporção mundial, é uma questão que sempre nos preocupou. Desde a inauguração do aquário, o Projeto Tamar e o Aquário de Ubatuba foram, no Brasil, as duas primeiras instituições a lançar uma campanha para alertar desse problema. Porque nós havíamos, antes de inaugurar o aquário, visitado algumas instituições dos Estados Unidos e lá esse problema já era mais importante, até pelo grau de consumismo da sociedade americana, né? O grande problema da poluição por plástico vem da questão do descartável, né? Então, o lixo marinho, ele é extremamente rico em plásticos descartáveis, né? Aliás, todo o lixo humano na atualidade. E, infelizmente, essa má destinação do plástico descartável leva a esse grande problema que a gente está vivendo. Então, desde aquela época, a gente passou a trabalhar a questão do lixo, né, do ponto de vista educacional. Quando o Instituto Argonauta recebeu essa atribuição de monitorar os animais, a gente começou a levantar os dados e perceber a importância desse impacto sobre a fauna. Então, a gente percebeu que, por exemplo, desses mais de 7 mil animais que a gente já recolheu, praticamente 25% deles tiveram interação, o que significa ingestão de lixo, né? E a gente está falando só dos animais grandes, né? Dos que a gente chama de tetrápodes, que são os grupos superiores, mamíferos, répteis, aves. Então a gente começou também a perceber que a gente tinha que tentar entender melhor o problema da questão do lixo, como é que o lixo vai chegar no mar. E a partir daí a gente começou a, mesmo por uma iniciativa nossa, com o apoio do Aquário, que comprou as sacolas, as luvas, a gente passou a recolher com a equipe do Argonauta, que está todos os dias nas praias, né? A gente monitora 150 praias diariamente no litoral norte. Quantas pessoas que trabalham, você sabe? Trabalham atualmente 80 no total. Meu Deus, muita gente. E ainda vai aumentar a equipe, porque a gente, até o ano que vem, inaugura o centro de visitantes, a equipe vai crescer. E tem a equipe fixa do CETAS, né, que é uma equipe importante também. Mas a gente começou a perceber quando tem lixo, aonde tem mais lixo. Não é só, a gente se engana ao pensar, por exemplo, eu vou contar algumas curiosidades do lixo que a gente tem visto no litoral norte de São Paulo. Uma delas é que não é só o turista. A população local tem uma grande responsabilidade. A gente percebe isso porque nas regiões onde tem rios que cortam o continente, rios mais importantes por dentro de cidades e de bairros de população local, grande parte do lixo que vem lá na praia vem desses rios, ou seja, a população ainda usa o rio como um local de descarte de lixo. E isso não vem do turista, é muito claro para a gente. O turista, sim, também tem responsabilidade. A gente precisa trabalhar a questão da educação da população local e do turista na destinação correta do seu resíduo. E também as prefeituras que precisam disponibilizar recipientes e coleta adequada, né? Porque a gente também tem esse grande problema no litoral, a carência de recursos dos municípios, que muitas vezes você não encontra uma lixeira para dispor do seu lixo. Então, problema nacional, no saneamento básico. Sem falar, né, do saneamento básico do esgoto, que é hoje talvez o maior problema ambiental na questão marinha do litoral norte. Pensando nesse cuidado que você tem com as pessoas ali, que tem que ter a preocupação dobrada, porque eles vivem da praia, vivem
do turismo ali, vocês criaram um centro de visitação da vida marinha, que chama? Nós vamos inaugurar até o ano que vem, né, um museu da vida marinha, né, que é um centro de visitantes na área cedida pela Prefeitura de Ubatuba para o Instituto Argonauta, onde já foi construído o hospital, que já está funcionando, né, que é um hospital, só existem 5 iguais no país até o momento, né, com essa qualidade. Foi nossa equipe que projetou os sistemas de filtragem dos 5, não só o de Ubatuba, tem um em Florianópolis, tem um no Pontal do Paraná, tem outro em Cananéia, tem um no Guarujá e temos esse em Ubatuba. Então, além do hospital que já opera, nós estaremos inaugurando um museu, né, que vai contar um pouco da evolução, né, da vida no mar. Que nasceu no mar, inclusive, 3,8 bilhões de anos atrás. Há 4 bilhões de anos, né, a vida apareceu dentro do mar, e como é importante a gente manter esse mar saudável para que o ser humano também sobreviva, né? Porque os mares eles têm uma importância fundamental no clima, né? Na alimentação, no transporte, no oxigênio, o ar que a gente respira. Muita gente acredita que vem das florestas tropicais, mas a maior parte vem das algas plantônicas, né? Então, toda essa questão, essa importância, a gente tenta passar para as pessoas, né? Porque, diferente de uma floresta, que quando há uma alteração, desmatamento, você percebe a olhos claros, o mar você só vê a superfície. Então, você não tem ideia do impacto que a poluição, a pesca predatória, o próprio aquecimento global estão causando abaixo da superfície, né? Então, a gente precisa alertar constantemente para que a população se mobilize, porque realmente é grave. Parceria com a escola, é o que você acabou de contar aqui, vocês fazem bastante com as escolas locais. A gente tem visitação de gente de fora também, né? Nós recebemos escolas de todo o Brasil no Aquário de Ubatuba e vamos passar a receber também no Instituto Argonauta. No caso de Ubatuba, o Aquário é uma empresa privada, mas mesmo assim, sem nenhum tipo de subsídio ou apoio do governo, a gente recebe todas as escolas públicas gratuitamente. Nossa, que legal. A gente faz um trabalho de capacitação dos professores, porque a gente não consegue pôr monitores para atender todas. Então, a gente capacita os professores, o professor que anualmente a gente tem 2 vezes curso de capacitação, passa por esse curso, ele pode vir com a turma, mediante agendamento, frequentar o aquário gratuitamente, né? A gente tem feito isso também para muitas outras entidades de outras cidades que comprovadamente são carentes ou escolas que solicitam, que são públicas, né? E das privadas a gente cobra metade da metade do ingresso, porque a gente quer estimular esta fase, né, que é a fase do aprendizado infantil, a se sensibilizar, porque a gente acredita muito que as próximas gerações vão poder fazer diferença. Nós temos que pôr a mão na cabeça e ver que a gente até o momento falhou, que a gente precisa avançar mais na preservação do nosso planeta, né? Legal. Quem quiser visitar o Aquário de Ubatuba, quanto custa a entrada mesmo? Atualmente a inteira é 30 e a meia é 15. Ah, dá para pagar, tranquilo. E também tem desconto para idoso, para estudante, para professor, a gente tem sempre pacotes para família, então o preço é semelhante ao do cinema, né? Tem que visitar, quem puder visitar, passar por Ubatuba, faça essa visita, bem interessante. Falar do reflexo da humanidade na relação com o mar, com a natureza, a gente vê a temperatura da Terra cresceu quase em 1 grau, isso é muito grave e afeta a vida marinha, consequentemente os corais, que são mais sensíveis, enfim. Você acha que essa relação do homem com a praia, a relação da civilização, do saneamento básico, enfim, isso é muito prejudicial para a qualidade da vida marinha e reflete diretamente no seu trabalho? Não tem dúvida, né? A gente está, nesse momento, sofrendo graves consequências, né, da atividade humana, em especial do último século, né, da era industrial, aí, vamos chamar assim, no ambiente marinho. Então, a gente já percebe algumas coisas muito graves, né? A questão da pesca industrial, eu não estou nem falando do pescador artesanal, que esse também sofre, mas do pescador industrial, aquele que usa de grandes barcos e recursos muitas vezes subsidiados por governos para estar extraindo cada vez mais alimento do mar sem uma preocupação com a sobrevivência dos animais. Isso é um problema extremamente grave. O aquecimento global e em função dele a grande concentração de CO2 na atmosfera que está acidificando os oceanos além de mudando as temperaturas, né? Com isso você tem reflexos enormes em circulação, na morte dos corais, que são os ecossistemas mais diversos do planeta, né, em termos de biodiversidade no mar,
né? Também na translocação de espécies, a gente tem visto as baleias frequentarem mais o litoral norte. Então, na verdade, a gente está vendo muitas baleias em Ilhabela, Jubates e tal, e já há teorias de que dizem que isso provavelmente elas estão parando ali porque elas estão chegando ao litoral norte, encontrando uma temperatura semelhante à que elas teriam nos abrolhos. Então, para que ela ir mais ao norte, se ela já chegou na temperatura que ela acha boa, né? Mas até porque a qualidade da água não está muito boa, né? A gente vê infelizmente, né, o litoral norte sofre uma pressão imobiliária gigantesca, né? Não só o litoral norte, o litoral mundial. Você sabe que 60% da população humana vive no que a gente chama de zona costeira, né? E metade das grandes cidades está em estuários, as maiores cidades do mundo. E essa pressão não para de crescer. Então, o litoral norte não é diferente. Muita gente busca segunda residência, em especial os meses de verão a gente tem aquele caos, né, de veículos, de trânsito, de lixo e de saneamento básico. Então, ano passado a gente teve municípios como Ilhabela que tiveram todas as praias impróprias. Ubatuba teve um recorde de praias impróprias e a gente não vê investimentos, infelizmente, do governo estadual, através da Sabesp, na resolução desse problema. Ubatuba, o último investimento de saneamento significativo foi na época do governador Mário Covas. Meu Deus. Ou seja, há muitos anos atrás, quase talvez 20 ou 15 ou 20 anos atrás. Então a gente percebe uma falta de planejamento que está levando a uma falência desses ecossistemas. E eu costumo dizer para todos que a gente está matando a galinha dos ovos de ouro, porque toda a região sobrevive do turismo, dessa geração de renda que a contemplação da natureza traz, né? As pessoas vão ao litoral norte porque é uma região belíssima, cheia de biodiversidade e que está perdendo essa característica na medida que a gente não está sabendo cuidar disso, né? O impacto disso a gente vê agora, óleo, até anotei o número aqui, 2.250 quilômetros de costa afetadas pelo óleo. Esse tipo de impacto é irreversível, dependendo da situação. Por exemplo, a vida marinha é muito sensível, né? Pode ser que a gente não consiga recuperar. Vai levar muitos anos para haver uma recuperação, né? E o que infelizmente a gente já nem conseguiu detectar a fonte, né? Então a gente pode ter até um problema que continue no futuro, né? Se for uma plataforma, como já ventilaram, poderia ser uma plataforma com uma manutenção ruim. Então, realmente a gente vê que há um despreparo, inclusive a nível nacional, para enfrentar esse tipo de problema, que a gente precisa investir mais, né, nessas questões, até para poder atuar com mais celeridade nesses casos. Aqui no nosso caso, com esses centros de reabilitação, Litoral Sul e Sudeste, até por força do licenciamento do pré-sal, existe uma estrutura melhor preparada para lidar com acidentes de petróleo. Mas, infelizmente, no Nordeste, a gente percebeu que está havendo ainda um problema de mobilização. A gente vê que muita gente da sociedade, as ONGs, estão se mobilizando para dar conta, porque realmente a gente não conseguiu nem identificar o causador, né? Normalmente, quando você identifica o causador, ele vai ter que pôr a mão no bolso e resolver, né? Que as grandes petrolíferas, as grandes empresas têm muito recurso. Mas, nesse caso, a gente não conseguiu nem saber de onde veio o óleo ainda. Hugo, esses 350 quilômetros de costa, a gente recebeu um óleo sem origem, a gente não sabe de onde veio o hidrocarboneto, um óleo grosso. Você vê a população se mobilizando, você acabou comentando o trabalho da população, do civil em tentar ajudar, se desesperar com a situação. Tem espécie que é mais afetada, e a gente sabe que tudo funciona em cadeia, tem espécie que é alimento para outra, e isso pode afetar a vida marinha, né? Não, sem dúvida, um derrame de óleo sempre afeta a vida marinha. Normalmente as maiores vítimas são quem está na superfície, porque o óleo, como mais leve que a água, apesar de ser um óleo grosso, ele está na superfície, né? Então ele acaba pegando as aves muito, os répteis, as tartarugas, porque todos têm, e os mamíferos também, mas todos têm que subir a superfície para respirar. Ou no caso das aves, elas estão normalmente na superfície. E também vai afetar toda a cadeia, mas esses são os predadores, os topos de cadeia, né? Quando se fala em ambiente marinho, fora os tubarões, alguns grandes peixes, né? E dessa forma se desequilibra todo o ecossistema. Sem falar que quando o óleo emulsifica, ou seja, entra em solução com a água, ele acaba entrando em toda a cadeia, né? Ele vai passar pelos organismos, desde os microscópicos, os filtradores, e vai ser absorvido ao longo de toda a cadeia.
essa é uma questão que já está muito bem estudada, já houveram grandes acidentes a nível mundial, né? E, em alguns casos levam décadas para recuperar determinados ambientes, né? Então a gente fica muito triste pelo que está acontecendo no Nordeste, com um ecossistema que é muito importante do ponto de vista dos corais, né? Como no caso do litoral nordestino brasileiro. A gente tem uma grande preocupação com isso. E, assim, eu acho pouco provável, como já andaram questionando, se esse óleo venha dar aqui na região sudeste. Embora haja um regime de correntes no litoral brasileiro, que tem mais de 8.000 quilômetros de costa, onde no verão, normalmente, a corrente do Brasil ganha força e traz, né, águas mais quentes do norte e nordeste para a região sul-sudeste, né? Mas, mesmo assim, é pouco provável que esse óleo venha a chegar aqui à nossa região. Entretanto, a gente tem que levar em conta que a gente tem uma grande bacia de exploração de óleo aqui na frente, né, que é a maior do país, né, que é o pré-sal. E que, felizmente, até hoje, até pela seriedade com que é levado a questão de segurança e da própria Petrobras e de outras petrolíferas que estão operando, a gente percebe que nunca houve um acidente, né? Inclusive, é muito interessante que nos dados que a gente tem do PMP, desses 7.000 animais, menos de 1% deles apareceu oleado. E o que aparece oleado, eu posso falar sobre o litoral norte, não tem relação direta com petróleo, mas sim com óleo lançado por embarcações, porque é um tipo de óleo diferente que dá para se identificar. Todo animal que chega oleado, as penas foram uma ave, é identificada uma amostra para identificar a origem do óleo. Então, felizmente, a gente ainda está ileso da questão do óleo, mas nós temos todos esses outros problemas, como a gente falou, o saneamento, o lixo, a pesca industrial, né, e a própria destruição dos manguezais, dos ecossistemas costeiros que a gente tem que cuidar. Se for resumir esse nosso papo aqui, a ideia é a gente ter cuidado com o meio ambiente, ter cuidado com o mar, a preocupação nossa enquanto civil de ir na praia e não deixar o lixo e de pensar na estrutura política que a gente escolhe para representar a gente, porque isso reflete diretamente na vida marinha e, consequentemente, no nosso futuro, no futuro da nossa humanidade e dos nossos filhos, né? Exatamente. Acho que pensar, como dizem, né, pensar globalmente e agir localmente, inclusive na hora de votar, né, pensando se a pessoa que está ali te representando realmente comunga desses preceitos de respeito à sociedade, respeito à natureza, porque uma coisa está totalmente ligada à outra. Né? Muito obrigado pela presença, foi um ótimo papo, muito enriquecedor. Eu que agradeço. Se você gostou, perdeu alguma coisa, está preocupado, calma, a gente tem tudo no nosso canal do YouTube, é só acessar lá, TV Univap, a gente disponibiliza todos os programas na íntegra, você consegue rever com tranquilidade. A gente fica por aqui, até semana que vem, eu espero você. Tchau, tchau.